é um pouco milagreiro, né? Então, o primeiro tema é um tema muito importante, né? Depois que a Leila Pereira é, teve um insight, falou: olha, o que vocês acham dos times brasileiros trocarem a Comebol pela CONCACAF após o caso de racismo com o Luigi? Vocês viram? O presidente da Comebol causou polêmica, falaram que seria a Libertadores sem os clubes brasileiros. É inacreditável o que falou o Alejandro, né? É a mesma coisa que o Tarzan sem a Chita, é um negócio inacreditável. Mas afinal de contas, quanto o Brasil gera em dinheiro para a Libertadores e quanto recebe de volta? Aí o milagre acontecendo na tela para vocês, olha aí. Cara, vocês sabem, meus caros, que eu adoro esse programa, porque é tão gostoso falar assim, né? Receita total de 2023 a 26, 1,8 bilhões de dólares. Eu não faço a menor ideia de quanto é isso, quanto caberia, se caberia aqui no meu quartinho, esse buraco onde eu trabalho diariamente. Eu não tenho a menor ideia do que é isso, mas é uma delícia falar assim, ó. 1,8 bilhões, 10,2 bilhões de reais. É dinheiro que não acaba mais. Prêmio para os clubes de 2019 a 24, total pago pela Comebol aos clubes é 8,3 bilhões de reais. Para os clubes brasileiros, embaixo, veja aqui na tela, 492 milhões de dólares, 2,8 bilhões, um percentual do total de 33%. Aí tem aí detalhado para você quanto é de TV, a fatia do Brasil, patrocínio, enfim, é dinheiro que não acaba mais, Rodrigo Matos. Nesta conta que eu já me perdi, vale mais a pena o Brasil gera mais para Comebol, rende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque rende mais, que é um tema maravilhoso que só poderia sair das brilhantes mentes de vocês. Me conte, Rodrigo Matos. Vamos lá, Marcini. Eu acho até que pela conta aqui, assim, primeiro vamos ser sinceros, quando as pessoas falam assim, o Brasil sai da Libertadores, não vai perder nada, não é assim, né? É uma competição extremamente importante, tanto em receita quanto exposição para os times brasileiros, e sim o Flamengo, o Palmeiras e todos os times têm, eu falei o Flamengo e o Palmeiras aqui porque depois a gente vai mostrar que são os que mais ganharam em premiação, né? Até pelos títulos e tal. Mas eles são dependentes também da Libertadores. Mas o que a gente queria mostrar aqui, e eu fui tentar obter a conta mais precisa possível, é que a Libertadores é muito dependente do Brasil. E aí, qual é a conta que a gente faz? O total desse ciclo, 4 anos, 1,8 bilhão de dólares. Né? Então, aí você divide aí por 4, dá quase 400, vai dar mais de 400 milhões de dólares por ano, e de TV, 1,5 bilhão de dólares, né? 8,6 bilhões. E aí a gente pega a fatia do Brasil que eu consegui aqui, que é 55% do mercado. Ou seja, mais da metade do dinheiro vem de compras de direitos para o Brasil, que são basicamente a ESPN, Globo, Paramount, né? Que o PVC trabalha lá. Estou esquecendo aqui uma, né? Enfim, agora tá me dando um Acho branco que aqui, são as PVC, me três. lembra aí. Hoje são as três. Mais GE É, é, tem aquele highlight é, lá do OneFootball, né? O OneFootball que eu acho que comprou é. os highlights, né? Que ali é um valor menor. Então agora trocou o contrato, né? Enfim. Mas a fatia do Brasil é essa. Então, se você tirar o valor de venda de direitos de mercado, simplesmente some mais da metade da Libertadores. Então, digamos assim que não dá para Comebol abrir mão dos clubes brasileiros. Né? Então, Então, peraí. Então é sem o King Kong. Então. Sem o Brasil, o valor seria menos da metade ali de Vou compra de ligar para o direitos. Alejandro. Fora, Acho que a sua metáfora obviamente, que foi o pior valor que que os clubes você pensava. brasileiros dão à competição, né? O valor aí que você tem a competição deles mesmo estarem disputando para outros lugares do mundo, né? E aí, de patrocínio, 300 milhões de dólares, não dá para você calcular exatamente quanto que é de cada país, porque os contratos são globais, mas óbvio que também tem um peso do Brasil. Então, o valor vai acabar sendo maior do que esse de 4,7 bilhões. Se você dividir por 4, o Brasil só em TV dá mais de 1 bilhão de reais para a Comebol por ano.
na Libertadores. Então, não é pouco dinheiro. Digamos que a Conmebol tem uma questão para resolver quando há uma insatisfação ali de parte dos clubes brasileiros. E aí, do outro lado, quanto que os clubes recebem de volta? O total pago pela Conmebol, que ela acabou de divulgar uma lista, é em torno de 1,5 bilhão de dólares, só que para um ciclo diferente, aí ciclo de 5 anos. A gente vai fazer a comparação aqui para comparação percentual. Os clubes brasileiros, ganhando todos os títulos, receberam 1/3 disso, que é em torno de 492 milhões de dólares ou 2,8 bilhões. Ou seja, ganhando todos os títulos. Só foi esse dinheiro porque eles ganharam todos os títulos, estavam ali um monte de semifinal, ou seja, tiveram melhores posicionados. Aí eles ganharam 33%. Você compara aqui 55 a 33, o Brasil ganha muito menos dinheiro percentualmente do que ele dá de pagamento para a Libertadores, para a Sul-América. Mas não é pouco, não. É uma diferença significativa de 22%. E por que também existe isso? A Libertadores é a única competição global que não tem divisão por mercado. O que é mercado? Eu sou o principal mercado daqui que gero mais dinheiro para isso, então ele vai ter uma fatia aqui dividida por mercado. Na Champions, 35% do dinheiro é dividido por critérios de mercado. No Mundial de Clubes, como a gente já mostrou aqui, a premiação não é igualitária. Você tem um maior para os europeus porque também tem o valor de mercado deles. A Libertadores não atribui 0 valor de mercado. Quem que você acha que é prejudicado com isso? Os clubes brasileiros, que geram o maior... se eles não tivessem ganhando título toda hora, eles não iam chegar nem aos 33%. Então, na verdade, o Brasil subvenciona os outros países, a verdade é essa, com o dinheiro da Libertadores, por meio da Libertadores. Ele dá muito mais dinheiro que é distribuído pelos outros países. Essa é a realidade financeira. E depois a gente tem a outra página aí de quem são os clubes, né, que mais ganharam durante esse período. Vocês estão falando que são 55... Assim, você está mutado. Na mesa do bar, PVC, quando a gente está numa conversa ali com a galera fala: ih, o Massa sentiu, o Alejandro sentiu essa história de CONCACAF, não sentiu, não? Opa, que negócio é esse? Porque tá aí, a prova tá aí, ó. Tá aprovado. Fala. Não, eu acho que tem duas coisas. Primeiro que ele, sentindo ou não sentindo, ele não tem o direito de fazer a comparação estúpida que ele fez. Né? E eu só brinquei de King Kong aqui, evidentemente, porque o tamanho do chimpanzé que ele citou é muito maior. É um gorila. Né? Do ponto de vista do mercado, o Brasil é um gigante. É o que o Rodrigo está dizendo. Nós estamos falando de 55% da receita vindo do Brasil e 45% da receita vindo de 9 outros países. Ou seja, menos da metade da receita, o Brasil poderia contribuir com 1/10. Não, mas não, ele contribui com 55%. E os outros 9/10, os outros 9 países de 10 participantes contribuem com 45%. Então é gigantesca a participação do Brasil. O Rodrigo tem absoluta razão que tinha que ter uma participação maior para o mercado. Ainda que o Brasil subsidiasse uma parte do restante do continente. Mas não tem discussão. Não está errado subsidiar, né, PVC? Tem que gerar uma coisa dentro do mercado sul-americano. Só acho que quando você não tem critério de mercado, o subsídio é alto demais, né? Para o valor que você está entregando. Exatamente. O outro ponto, assim, a questão da CONCACAF, se ele sentiu ou não sentiu o problema dele. Acho que tem duas comparações que foram feitas nesses últimos 10 dias, nessa última semana, que do ponto de vista político não fazem muito sentido, né? Quando se fala que os clubes uruguaios querem participar do Campeonato Gaúcho. Digamos que eles pudessem se filiar à Federação Gaúcha, se filiar à CBF e teriam que iniciar pela terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Foi o que o presidente da Federação Gaúcha disse. Então tem um processo de filiação. O outro ponto é, os clubes brasileiros são filiados à CBF, a CBF é Conmebol. Do ponto de vista político, não tem muito sentido. Ainda que os clubes do México, filiados à CONCACAF, tenham disputado a Libertadores num acordo que se fez entre as duas confederações durante um período longo, que incluía não jogar o Mundial de Clubes, né? Então, se o Chivas, que foi vice-campeão em 2010, ou o Cruz Azul, que foi vice-campeão em 2001, ganhassem a Libertadores em vez do vice-campeonato, eles não iriam para o Mundial representando a América do Sul, porque não eram clubes sul-americanos.
Então, tem essa questão política. O Alejandro podia simplesmente bater desse ponto de vista da questão logística, não, da questão Não, teria que legal. partir da CBF. Se a CBF tomasse alguma iniciativa, porque o tema federativo os clubes são filiados à CBF, filiados especiais, né, que é a categoria que eles têm, e a CBF é filiada à Conmebol, né? Eles não têm uma filiação direta com a Conmebol para se desfiliar, digamos assim. Por exemplo, Suriname, que é um país da América do Sul, é filiado à CONCACAF, né? Porque é Caribe, se filiou à CONCACAF. O maior exemplo foi a Oceania, né, que pediu para disputar as eliminatórias da Ásia, e aí foi uma concessão, mas foi uma coisa que passou pela FIFA, e uma concessão, enfim. Mas no outro quadro, Massini, que eu acho que é importante mostrar, assim, os clubes brasileiros também, você olha que o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, né, em 5 anos, 441 e o 425, tem uma diferença ali entre os dois de uns 3 milhões de dólares. Eles tiraram em torno de 80 milhões de reais, em média, por ano. Então, não é pouco dinheiro, né? Os dois estão com receitas muito grandes, são os maiores do Brasil, em torno de 1,2 bilhão cada um, mas 80 milhões de reais não é pouca coisa. E essa coisa de vamos nos filiar à CONCACAF, não é do dia para a noite, você se filia à CONCACAF e cria um campeonato do valor da Libertadores. Então, a gente tem que dizer aqui que também qualquer ruptura teria uma perda muito grande para os clubes brasileiros também, no nível de receita e no nível de exposição. Tá, mas agora é o seguinte, quanto a CONCACAF pagaria para ter os times brasileiros? Essa é uma boa pergunta, hein? O Massa o campeonato nem igual... existe hoje, né, estruturado para recebê-los, né? Por isso é difícil fazer qualquer, digamos assim, relação, né? E também mas é uma outra pergunta de outro. Vou responder de um outro jeito. Há muito tempo, desde a entrada do México na Libertadores, que foi em 98, se falava que a gente poderia caminhar. Isso faz 25 anos. 27 anos. Se falava que a gente podia caminhar para um grande campeonato pan-americano de clubes, né, que fosse uma Libertadores das Américas e não da América do Sul. E nunca se conseguiu avançar logística, economicamente, politicamente para isso. Um torneio seria dificílimo de se jogar, porque o continente é muito grande. As viagens seriam maiores do que na Europa. Teria que ser muito setorizado, né? PVC. Teria que ser muito setorizado, senão inviabilizava o calendário. Imagina, cada viagem para a América do Norte, o time perde a semana inteira, né? Exatamente. Se você pensar, Champions League, se você sair de Lisboa e for para Moscou, você vai demorar 5 horas. 5 horas e meia, 6 horas, você faz de São Paulo para Lima, no Peru. E estamos dentro da Libertadores. Imagina se você tiver que ir para Santo Domingo, jogar na República Dominicana. Imagina se tiver que ir para Seattle, enfrentar o Seattle Sounders, né? Exato. Agora, você viabilizar é muito difícil, mas seria um sonho antigo fazer um torneio que, do ponto de vista de visibilidade do continente e da economia dos clubes sul-americanos, poderia ser muito rentável, desde que muito bem estudado. Mas é o que o Rodrigo falou, você não vai estalar os dedos e sair jogando. Você vai ter um processo. Tem uma barreira política antes. 27 anos. E tem uma barreira política no meio, porque a relação da CONCACAF e da Conmebol é de idas e vindas. Eles já fizeram vários acordos para organizar a Copa América juntos e tal, mas tem uma disputa ali de quem que manda em que torneio. Quando eles fizeram a Copa América nos Estados Unidos, teve essa questão ali, nos bastidores de algumas discussões entre as partes. Não é fácil um ceder o seu torneio e falar quem que vai passar a mandar, porque os Estados Unidos, por exemplo, entraria com muito dinheiro, e aí ele vai querer mandar, né? Mas aí ele vai querer mandar num torneio que é tradicionalíssimo, como uma Libertadores secular, né? Sendo ele um país com uma tradição esportiva muito menor no futebol, também não faz sentido. Não é fácil essa equação, né? E aí você imagina fazer isso com os clubes em separado, não é fácil. Possível pode até ser que for, mas não é fácil. Pois é, meus caros, não é fácil, não sei como é que foi que a presidente do Palmeiras teve esse insight, que era uma discussão, como já lembrou aí o PVC, que estava adormecida, né? Talvez a revolta, né? Que temos que provocar
o presidente da Comebol com alguma coisa. PVC, você tem algum cheiro? PVC e o Rodrigo, eu soube que o presidente da Comebol ficou bastante incomodado. Agora, do ponto de vista político, deixando o dinheiro de lado, 2 minutos só, eu queria ouvir vocês. Do ponto de vista político, como ficou? Como é que está essa situação? Né? A relação do Alejandro, depois a questão com o Flamengo, os clubes da Libra. Politicamente, como que isso ficou? Ficou um cristal? Deu uma quebrada no cristal ou não? Sim. Tem o ofício da CBF, né? O Rodrigo trouxe ontem. O ofício da CBF alimenta mais a briga. Não, tá numa situação de conflito total do Brasil com a Conmebol e do Brasil com alguns outros países sul-americanos, não todos, né? Vamos ressaltar aqui que não são os 9, mas eu acho que talvez ali Paraguai, Uruguai, a Argentina não está muito claro ainda para onde ela vai, o Chile também não, mas o Uruguai, quando fez a reclamação, disse que o Chile estava reclamando também, já mais ao norte, não. Por exemplo, o Brasil não tem nenhuma questão com a Colômbia, entendeu? Que não tem, por exemplo, você não vê casos, é muito difícil acontecer casos de racismo no estádio colombiano na mesma periodicidade que tem o Brasil, por exemplo, né? Até porque tem uma população muito mais negra, enfim. Mas o que eu acho é que está com uma ruptura, a carta da CBF ontem foi muito dura, né? Depois de ter assinado inicialmente, aí o Edinaldo mudou a assinatura, porque disse que não tinha visto a carta que ele tinha assinado, deu uma carta muito crítica à Conmebol, e aí você ficou numa situação hoje muito tensa entre a CBF e a Conmebol. É esse o cenário, e de 8 outros clubes, né, os da Libra que assinaram, também com uma posição de pressão sobre a Conmebol de mudança, e a Conmebol, de uma certa forma, e eu conversei com gente, assim, acuada, mas também argumentando de que ela tem limites do que ela pode aumentar de atuação em relação ao racismo, porque tem a legislação dos países. Vai começar a tentar atuar com os governos para tentar ter algumas modificações, é o que eu ouço, mas tem essa questão. Por exemplo, de uma regra que eu ouvi, que é um problema para a punição do torcedor específico, e a gente não está falando do clube, que nem todos os países o clube consegue punir uma pessoa que comete um ato racista e violento e tirar ela do estádio, porque por lei você não é possível. Então são vários embrólios que a Conmebol vai ter que começar a se mexer para dar uma resposta, porque está num elemento de tensão. Agora vamos lembrar, dos 20 clubes da Série A do Brasil, foram 8 da Libra que assinaram aquele documento criticando o Alejandro. O Flamengo não quis assinar, e os outros 11 clubes da Liga Forte União também não fizeram nenhuma nota crítica. Exato. Eles fizeram uma nota genérica sobre racismo, mesma posição do Flamengo. Os 12 clubes, quer dizer, esses outros 12 clubes, não tiveram uma crítica direta ao Alejandro. Eles fizeram ali uma posição genérica sobre racismo. E no fundo, todo mundo morre de medo da Conmebol. Não é que morre de medo que a Conmebol vai roubar você no próximo jogo. Não se trata disso. Mas no fundo, todo mundo acha que na bola dividida, numa expulsão do Danilo na semifinal da Libertadores de 2022, ele pegou um jogo ou 2 jogos, pega 2 jogos. E assim, eu sempre tenho uma dúvida do que a gente não pode fazer em estádio de futebol. Porque se eu entrar no aeroporto de Assunção e começar a agredir uma pessoa xingando assim, seu índio safado, seu branco de não sei o que lá, seu careca não sei o que lá, blá, 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 e ficar repetindo isso seguidas vezes o tempo inteiro, hein, assim, vai chegar um policial, vai se aproximar de mim, vai dizer, meu senhor, você pode se retirar, por favor, que aqui é um lugar por onde passam passageiros? O que vale para o aeroporto vale para o estádio de futebol. Eu não posso hostilizar uma pessoa num aeroporto, eu não posso hostilizar uma pessoa num shopping center, eu não posso hostilizar uma pessoa num campo de futebol. É que todo mundo acha que o estádio de futebol é o lugar mais permissivo do planeta. Então, aí a gente volta para o discurso do Alejandro Domingues, quando ele diz a Conmebol faz tudo o que pode. Não é verdade. Não é verdade porque em 2023 o Cerro Porteño foi punido em $100 mil, que era 1/3 da premiação por jogo da Libertadores, e o Bruno Tabata, por supostamente ter respondido um torcedor no ato racista, pegou 4 meses de suspensão, o que na prática retirou-o do torneio, e 2 anos depois, na reincidência do Cerro Porteño,
Veja que eu não estou discutindo se o clube tem que ser punido ou não. Quem disse que tinha que punir foi a Conmebol em 2023, que puniu em 100 mil dólares e no fechamento parcial de um pedaço da arquibancada. Mas na reincidência do Cerro Porteño, a Conmebol aplica uma multa que é metade da multa de 2 anos atrás. Então, como é que a Conmebol faz tudo o que pode? Você está multado de novo. Pênalti. Se fosse no Allianz Parque, era pênalti. É isso aí. Bom, meus amigos, então é isso, está explicado. Falamos do dinheiro, da questão política, como que a coisa está, e eu dou uma passada aqui no nosso chat, né? A galera aqui no YouTube mandando mensagens, o Trajano está por aqui. É, Trajano falando assim, ó, a cara do Massa quando o PVC falou, o seu careca, foi muito boa. É isso aí. É que careca é meio referência, né? Então o cara é careca e é gordinho, ele é mais referenciado. Imagina a situação: o sujeito para pedir informação e vê aqui o Massa na esquina e fala assim: ó, tá vendo aquele gordinho? Aí o cara fala: qual? O careca. Mas tem dois, o de barbinha. Pronto, aí agora não tem É como bom para encontrar os amigos na multidão, né, Massa? é isso aí, é referência. Cadê o Marco? Cadê vocês? O cara manda mensagem para você, cadê vocês? Estou aqui do lado do Massa, aí é fácil achar. Bom, meus caros, é isso aí. Deixa aí as suas questões aí com a gente vai colocar no ar para vocês. O Fabiano, o Thiago Lima, obrigado, viu? Vocês são super educados, tá muito bom o chat. Olha que ótimo, que maravilha. Vamos embora. Caramba! Mas vamos lá. Falamos da Libertadores. Oi, diga. Alguém me chamou? Ninguém. Ah, isso. A pausa. É isso. Respira, Massa. Boa. Já deu. Vamos nessa, então. Vamos seguir. Olha aqui, que beleza, hein? Ah, ô Rodrigo Matos, você abalou as estruturas do planeta do futebol quando disse ontem que o Flamengo